Bom, então, conforme combinado, eu vou resolver a prova para vocês, né? Então, a primeira questão, ela diz o seguinte: um guindaste montado em um caminhão é utilizado para erguer um compressor de Z, o valor de Z de vocês, vezes 100 newtons. Os pesos de AB e do caminhão estão indicados. Então, tá aqui, ó, indicado o peso do caminhão e o peso do AB. AB é essa parte do guindaste. E o ângulo que a lança forma com a horizontal é 45 graus. Aqui, ó, 45 graus, ok? Determine a reação em cada uma das rodas, imaginando a situação em equilíbrio. Se é equilíbrio, somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero, e o somatório dos momentos ao redor de qualquer ponto da estrutura também é igual a zero. 3 equações. Sempre que for equilíbrio de um corpo, a gente utiliza essas 3 equações. Aqui, na roda traseira e na dianteira. Então, determine a reação em cada uma das rodas. A, na traseira, roda traseira, e B, na dianteira, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? É transformar isso aqui num desenho, diagrama de corpo livre. Então, um desenho mais simples, tá bom? Que tenham as medidas principais e as cargas. Então, vou desenhar aqui. Vou desenhar aqui a roda. Cada uma dessas rodas aí, gente, é uma reação, é um vínculo que o caminhão tem com o chão, certo? Então, vou desenhar aqui. Só para representar. Aqui eu já vou colocar umas cargas. Deixa eu ver se essas canetas aqui estão funcionando. Então, ó, tenho a carga do caminhão, peso próprio do caminhão que tá aqui, ó. Que aqui tá falando que é 25 kilonewtons, ok? Aí tem aqui, sai daqui da mesma posição, sai aqui a lança, certo? Aqui tem o peso próprio da lança, que tá posicionado aqui, 1,25 kilonewtons, ok? E tem o peso próprio aqui disso aqui na ponta, que o exercício diz que é Z vezes 100. Eu vou usar um Z igual a 30. Z igual a 30. Vocês vão utilizar conforme o número de vocês na tabela. Então, Z igual a 30, essa força aí, esse peso do compressor vai ser 30 vezes 100, conforme diz lá no exercício. Então, 30 vezes 100, 3.000 newtons. Como tudo aqui está em quilonewtons, eu preciso passar para quilonewtons, né? Para trabalhar com a mesma unidade de medida. O peso, então, vai ser 3.000. Quilonewtons é 10 na menos 3, como a gente aprendeu. Então, vai ser 3 quilonewtons. Então, o peso do compressor, né? Observem que já está em newtons, eu não preciso multiplicar por 9,81, a não ser que fosse a massa do compressor. Mas eu já falei que era o peso. Então, aqui eu vou colocar a carga do compressor, que é de 3 kilonewtons. Então, eu tenho 3 kilonewtons, compressor, 1,25 kilonewtons o guindaste e 25 kilonewtons aqui. O que acontece aqui? Isso aqui é um exercício de estática, como eu comentei, o corpo está parado, está em equilíbrio. O exercício já diz que o corpo está em equilíbrio. Então, quando está em equilíbrio, eu preciso descobrir os vínculos. Os vínculos são as rodas, que é o que deixa aí o veículo em equilíbrio. Então, eu tenho aqui a reação da roda traseira e a reação da roda dianteira.
Esses dois apoios são apoios de primeiro gênero, certo? E também nem precisaria ser de segundo, porque não tem carga horizontal, né? Então, se existisse uma carga horizontal, uma reação horizontal, um RDX, por exemplo, eu vou até chamar aqui, ó, R traseiro Y, R dianteiro Y. Se existisse um X, ele seria nulo, porque não tem carga externa, certo? Então, essas cargas que eu tenho, só isso. Como trata-se de equilíbrio, eu vou fazer o somatório das forças em x igual a zero, que nem preciso fazer, o somatório das forças em y igual a zero e o somatório dos momentos ao redor de qualquer ponto igual a zero. Certo? É isso que eu vou fazer. Bom, aqui o exercício eu tenho algumas distâncias. Então, eu tenho aqui essa distância aqui, ó. Essa distância aqui é x, eu vou utilizar x igual a 1. E aqui essa distância é 1,5. Tá? 1 e 1,5. Não ficou muito proporcional, mas é isso aí. Aí, depois aqui, o exercício dá essas medidas aqui, ó. Essas medidas aqui. Essa primeira medida é 4,20 metros e essa outra medida é 3 metros. O exercício também diz que esse ângulo aqui, ó, é 45 graus. Para que ele me diz esses valores? Porque eu preciso descobrir essas distâncias aqui, ó. Ó, que eu não tenho. Por quê? Se a força é vertical, a distância que eu preciso multiplicar é horizontal. Então, eu preciso descobrir essas distâncias. Então, se a gente olhar isso aqui é um triângulo retângulo, ó. Um triângulo retângulo que tem 45 graus. E aqui ele tem duas medidas. Essa medida aqui é a hipotenusa, que ela total, né, tem um valor aqui de 3 e aqui 4,20. Então, ela total aqui tem 7,20 metros. Isso é a hipotenusa. Então, eu preciso descobrir esses valores aqui, ó. Esse grande e esse pequeno aqui, ó. Mas isso é simples, certo? Por quê? Eu sei que eu preciso descobrir o cateto adjacente. Por que é o cateto adjacente? É aquele que não encosta no ângulo, né? Então, eu tenho as seguintes relações trigonométricas. Seno de 45 graus é igual ao cateto oposto pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto? Esse aqui, ó. Por quê? É o oposto porque não encosta no ângulo. Adjacente encosta, então, cosseno de 45 graus, que é o que eu quero descobrir, é igual ao cateto adjacente divididos pela hipotenusa. Então, aqui, ó, eu quero descobrir o cateto, que são esses valores aqui de baixo. Eu conheço a hipotenusa. Então, eu vou utilizar a relação trigonométrica, ó. Cosseno de 45 graus é igual, eu vou chamar aqui x e x1, tá bom? Então, vou usar primeiro o retângulo grande aqui, ó. O triângulo grande aqui, ó. Vou descobrir essa medida aqui do triângulo grande. Então, cosseno de 45 é igual ao cateto adjacente, que é o x, divididos pela hipotenusa. A hipotenusa é todo lado do triângulo, 7,20. Então, aqui, esse cosseno de 45 vai multiplicar o 7,20, né? Então, 45, 7,20, vai dar 5,09. Então, o x é 5,09 metros. Que é toda essa medida aqui. Eu vou precisar, para fazer os momentos, dessa distância dessa força até esse ponto. Então, aqui eu tenho um outro triângulo retângulo. Bom, então, é a mesma equação. Cosseno de 45 graus é igual ao cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É o x1 agora, ó, esse valor aqui, divididos pela hipotenusa. A hipotenusa aqui é 3.
Então, 45 cosseno, 3 vezes 2,12. X1 é igual a 2,12 metros. Então, o que eu tô fazendo aqui é só trigonometria, né? Uma coisa bem simples, só para encontrar aqui os valores dessas distâncias. Então, agora eu já sei que isso aqui é 2,12 e isso aqui tudo, ó, daqui até aqui, é 5,09 metros. Ok? Bom, passada a trigonometria, a gente precisa agora só fazer duas contas para resolver esse exercício. Então, o que eu vou fazer? Um somatório de momentos. A gente sempre começa por somatório de momentos, né? Porque sempre se encontra uma das reações. Então, eu posso fazer o somatório dos momentos aqui, ó. Por exemplo, na roda traseira, tá bom? Eu sempre escolho um ponto aonde tem um vínculo que eu quero descobrir para fazer o somatório de momentos. Então, vamos fazer lá. Somatório de momentos, vou fazer assim, ó. Na roda traseira é igual a 0, tá bom? Na roda traseira. Então, toda força que tem um momento no sentido, que provoca um momento no sentido horário, eu vou dizer que é positiva. Então, olhando aqui, eu tenho, ó, essa força de 3, tá aqui, ó. Quando eu aplico ela, sentido anti-horário. Então, menos 3 vezes a distância. Que distância? A distância da força até o ponto onde eu tô fazendo o momento, ó. Tô fazendo o momento em RT. Se a força é vertical, ó, se a força é vertical, a distância é horizontal. Então, a força é 3, a distância é 5,09, tá bom? Teve algumas pessoas que fizeram a distância inclinada, tá bom? Não é. É sempre a distância perpendicular à força. Então, eu sempre falo, força vertical, distância horizontal. Então, menos 3 vezes 5,09. Próxima força, 1,25, menos 1,25 vezes a distância, 2,12. Ó, tá aqui, quando aplicar a força, anti-horário. Então, 1,25 vezes a distância. A força é vertical, a distância é horizontal. Sempre a distância da força até o ponto onde eu tô fazendo o momento. Depois, essa RT não faz momento, ó, porque tá no ponto. Agora, a força de 25. 25 tá aqui, ó. Quando eu aplicar, vai fazer girar no sentido horário. Então, mais 25 vezes a distância. A distância do 25 até o ponto A, 1. Depois, a reação da dianteira, ó. Também negativa. Então, menos a reação na dianteira vezes a distância. Que distância? A distância da força até o ponto onde eu tô fazendo. Então, 1,5 mais 1, 2,5. Isso aqui tudo é igual a 0, porque o sistema tá em equilíbrio. Então, se eu fizer as contas aqui, eu vou chegar em menos 15,27... 1,25 vezes menos 2,65 mais 25 igual a 2,5 RD. Passei o RD pro lado de lá, ok? Então, vou somar isso aqui tudo, vai dar 7,08. Mais 7,08 é igual a 2,5 RD. Esse 2,5 passa para o outro lado dividindo. RD, que é a reação na roda dianteira, 2,832 quilonewtons, tá? O certo nesse exercício, como eu estava pedindo por roda, era dividir esse valor aqui por 2, porque, na verdade, num caminhão, a gente tem duas rodas aqui.
Então, seria 2.832 divididos por 2 seria a reação em cada roda dianteira, tá bom? Mas quem chegou até aqui já tá ótimo. Então, fez aqui. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu fiz já o somatório dos momentos, ó. Então, o que me resta, o x não vai resolver nada, porque eu não tenho carga em x. Então, eu vou fazer o somatório das forças em y. Vou pegar aqui uma outra folha. Tá? Então, o somatório das forças em y tem que ser igual a zero. Que forças eu tenho em y? Eu tenho menos 3, tá para baixo, ó, tudo que aponta para cima eu vou dizer que é positivo. Então, menos 3, menos 1,25, menos 25, mais a reação na roda traseira, mais a reação na roda dianteira, isso aqui tudo é igual a zero, tá bom? Porque eu botei as duas rodas com reações para cima, então ambas são positivas. Então, menos 3, menos 1,25, menos 25, mais a reação na roda traseira, mais a reação na roda dianteira, que eu acabei de descobrir, 2,832, isso aqui tudo é igual a zero. Então, vou somar isso aqui. E descontar, deu 26.418. Então, a reação na roda traseira é 26,418. A exemplo do anterior, eu poderia dividir esse valor por 2, porque são duas rodas, tá bom? Então, se a gente observar, esse exercício, ele não tem muitas grandes dificuldades. Teria só que encontrar no primeiro momento essas medidas horizontais, que é trigonometria, algo que vocês, né, já têm aí no segundo grau, e aplicar duas equações, uma equação de equilíbrio de momento e uma equação de equilíbrio de força, tá bom? Não precisa, tem que ser a multiplicação pelos elementos horizontais, não tinha que decompor força, porque as forças já estão verticais, a gente só decompõe força se a força tivesse inclinada, tudo bem?